A proposta da nossa conversa hoje é sobre futuro, é sobre futurismo. E aí, vamos lá, eu tive a honra e o luxo de receber uma introdução de nada mais, nada menos do que Cortella. Porque ele terminou a palestra dele falando assim, não sei se vocês lembram, só há saída na oportunidade de mudança. Ele terminou assim. A saída que Cortella imaginou para todos nós é a oportunidade de mudança. E aí eu quero levá-los para 2035. E a gente vai fazer uma atividade. Estamos em 2035. E aí eu quero pedir para vocês que fechem os olhos, todos e todas, por favor. Todo mundo de olho fechado? Posso? Vamos lá, é rapidinho, não vai doer não. Eu quero que vocês imaginem que nós estamos em 2035. Hoje é 1º de janeiro de 2035. E aí eu pergunto, como as demandas chegarão nos escritórios de advocacia em 2035? Como é que a gente vai escolher um advogado em 2035? Como é que vai ser a análise jurídica em 2035? Como é que vai ser o judiciário em 2035? Como é que o cidadão vai acessar esse judiciário em 2035? Vão pensando aí, eu quero que vocês imaginem esse cenário. Você vê o judiciário como um serviço desmaterializado, acessível na palma de sua mão, ou mesmo em um holograma, ou você vê um prédio pomposo, pompa, toga, mármore? É isso. Como é que você vê o judiciário em 2035? Como é que as decisões judiciais que vocês cumprem serão cumpridas em 2035? O quão elas serão efetivas? Em que grau elas dependerão necessariamente da atuação de um oficial de justiça? Agora eu quero que vocês se coloquem dentro de 2035. Imaginem entrando nesse cenário de 2035. Abram os olhos, por favor. Você está preparado? Você está preparado? Está todo mundo preparado para esse cenário de 2035? Vocês conseguiram imaginar um 2035 assim como eu imagino ou não? Porque também pode ser que vocês imaginem um 2035 bem parecido com o hoje, e isso talvez revele um pouco da falta de repertório de futuro. Qual é o repertório de futuro que você cria? A gente vai falar sobre isso já já. E aí eu quero dizer que, sim, em 2035 a gente precisa decolar, a gente precisa trazer um novo cenário para vocês, oficiais de justiça. Talvez seja por isso que me chamaram para cá. Essa futurista, Barbara Marx, tem a seguinte frase, ela fez: As we see the future, so we act. As we act, so it becomes. O que é que isso quer dizer? Quando eu vejo o futuro, quando eu vejo o futuro, então eu ajo. E quando eu ajo, então esse futuro vem. Ele traz o protagonismo, que eu esqueci o nome do rapaz que falou aqui na estante, ele traz esse protagonismo do oficial de justiça na ação para trazer esse futuro que ele quer. E aí, quando a gente vai falar de futuro, tá, Faustino, você está falando de uma futurista renomada, mas isso já vem de Heródoto. Lá atrás, Heródoto dizia: pensar o passado, compreender o presente para idealizar o futuro. Que futuro a gente quer idealizar? Que futuro vocês estão idealizando? E aí, Faustino, o que é que isso tem a ver? A gente está falando de futuro por quê? Por que é que a gente está nessa discussão agora? Aí vem nossa amiga Nazaré Tedesco fazendo cálculos. Veja, qual é a sua relação com os futuros? E aí eu preciso dizer para vocês que em futurologia, futuro é diferente de futuros. Futuro é o espaço de tempo logo após o presente. É como a gente está acostumado. E futuros fala de possibilidades de futuros na espaço de tempo futuro. Então, quais são as possibilidades de futuros? Quando a gente fala aqui os futuros, a gente fala de possibilidades de futuro. Qual é, então, a sua relação com os futuros? Qual é o seu repertório de futuros? Qual é o repertório de futuro, Faustino? Como é que você pensa e imagina futuros? Você para pensar futuro? Ou não? E aí eu não falo só futuro oficial de justiça. Futuro como pai, como profissional, na minha saúde, onde eu quero morar, onde eu quero me aposentar. Qual é o teu repertório de futuro? Porque veja, se você não vê o futuro, você não consegue chegar lá, no futuro que você quer. Outra pergunta que eu preciso fazer: quais são os futuros possíveis? O que é que a gente tem de futuro possível? Já mapearam futuros possíveis? A gente quer, sei lá, que em 2035 todas as pessoas sejam atendidas no judiciário com um holograma? Não, eu acho que não. Porque vai ter aquela senhorinha que não quer. Mas eu preciso saber que no futuro alguém vai ser atendido com holograma para dizer que eu quero um futuro possível, mas eu quero um futuro que eu rejeito, que é a senhorinha atendida por um holograma. A gente tem que fazer esse exercício para trazer esse futuro para cá. E aí eu pergunto, quais são os cenários que nós rejeitamos nos serviços de vocês? E quais são os cenários que nós aceitamos nos serviços dos oficiais de justiça? Essa é a minha principal pergunta para vocês hoje. Eu vim mais para provocar do que para responder.
E aí, vir depois de Cortella é pesado, mas... vir depois de Cortella é pesado, mas não tenho o brilhantismo e a inteligência dele, mas eu tenho muita provocação para deixar vocês aqui inquietos, e esse é o meu clima para o dia de hoje. Pois bem, vamos lá. Então tá, vamos trazer isso para o judiciário, porque a gente está falando de futuro, está uma coisa muito viajada, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para o que a gente faz no dia a dia, o nosso trabalho. E aí, quando a gente digita no Google crise e judiciário, o algoritmo ele nos indica mais de 16 milhões de inserções. O que é que isso quer dizer? Que a crise, a gente não precisa nem que o CNJ diga que a gente está em crise, a gente está em crise, até o algoritmo entendeu. E aí tem algumas notícias, inclusive oficiais, falando da crise no sistema de justiça, que é o que a gente vive hoje. E aí, diante desse cenário de crise, a pergunta que a gente tem que fazer a todo tempo é: o judiciário, ele é um prédio ou o judiciário é um serviço? Essa pergunta não é minha. Essa pergunta é de um professor chamado Richard Susskind. Ele é um consultor da Suprema Corte do Reino Unido, e ele tem um livro que chama Online Courts and the Future of the Justice, que é as cortes online e o futuro da justiça. E aí ele diz o seguinte: o judiciário é prédio ou é serviço? A partir do momento que você entende, e é fato, nós somos serviço. A gente presta serviço. Quando a gente entende que é serviço, tudo se reconfigura, ou deveria. Tudo se repagina, ou deveria. Tudo se modifica, ou deveria. E aí o que eu preciso dizer para vocês, aí peguei o exemplo do McDonald's, ainda bem que estão todos alimentados, embora seja 12h20, é que todos os produtos e serviços que nós consumimos todos os dias, do sanduíche do McDonald's até a nossa operadora de telefonia fixa ou nossa internet, tudo é pensado. E quando a gente fala em desenho. Tem um desenho de serviço, um desenho de produto. Alguém, em algum momento, chega lá e diz: eu vou desenhar como é que eu vou prestar esse serviço. Ou eu vou desenhar como é que eu vou entregar esse produto. Vai ser quentinho, vai ser frio, como é a embalagem, como é a entrada, como é a chegada, como é o bom dia, como é a farda. Tudo isso é pensado. Para quê? Tudo isso é pensado para te dar uma boa experiência. Para te entregar uma boa experiência com o produto ou uma boa experiência com o serviço. Qual a experiência que nós entregamos ao nosso usuário? Não precisa chorar agora. Vamos lá. Aí eu coloquei aí, ó, o próprio McDonald's teve que se reinventar um tempo desses. Olha, a rede de lanchonetes muda o conceito de lojas para continuar relevante. Então, autoatendimento, customização das refeições, um ambiente acolhedor. Perceberam que a McDonald's mudou o espaço, mudou a forma de atender, mudou até o sanduíche. Eu vi que aqui em São Paulo agora inaugurou uma McDonald's toda... Como é que fala? Ela toda sustentável, toda cheia de coisas, cheia de paranauê, que não tem canto nenhum, mas ela tem. Por quê? Porque ela precisa se conectar com um novo tempo. O tempo que ela foi criada não é o tempo do hoje. E essa dissociação, essa acronia de tempo está nos matando. O Poder Judiciário está deixando de se legitimar. Porque a cada dia a gente presta um serviço cada vez mais em destempo e em modo que a sociedade não está esperando. A gente se desconecta do nosso usuário. E essas mudanças de design em negócios, a gente pode ver em vários negócios. Na comunicação, no táxi, no Airbnb, vários exemplos de serviços ou produtos que nos eram prestados de uma maneira e que com o tempo eles mudaram completamente. E essa inovação normalmente veio em formato disruptivo. O que é isso? Entra como uma bomba no sistema e nada mais que estava ali naquele ambiente volta a ser como era antes. Ele se repagina. Tá, e aí? Então, redesenhar é preciso. Essa é a mensagem que eu preciso trazer aqui para vocês agora. Redesenhar os serviços de justiça não é preciso, é necessário. Porque o serviço que nós prestamos, ele foi desenhado por alguém há 200 anos. A gente está em 2023, a gente tem blockchain, que é uma tecnologia potentíssima, mas a gente ainda dá certificado de fé. A gente ainda faz juntada. A gente não tem um judiciário no bolso. O usuário tem que ir no fórum. Então, redesenhar o serviço de justiça é a demanda do momento. E aí a gente não tem muito tempo para aprofundar aqui, mas o que eu quero dizer é que esse movimento de redesenho ele é capitaneado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, quando criou a necessidade de laboratórios de inovação, quando criou a necessidade de instalação e de redesenho dos fluxos de trabalho a partir de uma veia inovadora. Tá? Então, com o usuário no centro, com co-criatividade, baseado em evidências e uma experiência holística. É muito sobre isso. Tá, nós somos oficiais, nós estamos em 2035, o redesenho é necessário, e aí? E aí que nesse meio de caminho, alguém disse, como é que eu vou redesenhar? Eu preciso de um caminho para redesenhar, eu quero redesenhar. É tipo, eu não vou dizer que está gravado, não vou falar palavrão aqui, mas lá no Ideias a gente tem um índice que chama IVDM, Índice Vai Dar. E aí, o IVDM é muito alto.
quando a gente trata de redesenhar serviço de justiça sem trazer o usuário para o centro, sem trazer o servidor para o centro, o oficial de justiça para o centro, para compreender, porque a gente fala que é de, por e para pessoas. Então, essa turminha da inovação veio não só para colar post-it e jogar para cima. Ela veio para, de alguma maneira, impactar a forma como o judiciário está redesenhando ou ressignificando os serviços públicos para uma proposta mais ligada com hoje, com o que se precisa hoje. Ok? E aí, quando a gente fala de inovação no judiciário, é meio como se a gente tivesse com aquela bottom do Herbalife, que é quer inovar, pergunte-me como, e aí a galera pensa que vai ter um shake maravilhoso ou uma pílula que vai nos levar à inovação, mas não é bem assim. Porque inovar fala sobre processos. E aí inovadores são resolvedores em busca de solucionática. E de fato, a gente resolve, o que é que o inovador faz dentro do ambiente laboratório? Resolve problema. A nossa vida é 95% do tempo em laboratório resolvendo problemas reais do Poder Judiciário. Ok? E como é que a gente faz isso? Né? Tem que perguntar. Faustino, isso é feito de qualquer maneira, a todo jeito? Não. Existem métodos, técnicas e abordagens que não fui eu que inventei. Por exemplo, o Facebook, não é nem o Facebook, é Meta agora, né? A Meta, o Google, a Microsoft, quando eles querem resolver problemas complexos ou melhorar produtos e serviços, ele não pega e diz assim, sei lá, Mark Zuckerberg vai dizer, eu quero assim, pá, e vai não. Ele instaura um ambiente de conversa em laboratório, houve uma calhamada de gente, e a partir daí é que se cria, ou se recria, ou se repensa produtos e serviços linkados com o que a sociedade quer. E aí, muito mais importante no ambiente de inovação é falar de ecossistemas. Eu não sei se pelo meu tempo me permite o vídeo, mas eu vou botar. Isso aí fala um pouquinho sobre a necessidade de ecossistemas de inovação. O trajeto ou o percurso inovador tem tudo a ver com a corda bamba e as distâncias dos recordistas em altura e no vão, com uma complexidade a mais. A cada passo na corda você tem que escolher quais são as próximas cordas, porque é uma teia de tomada de decisões. O nosso objetivo é destruir o plano A de todo mundo. E não é que o plano A das pessoas seja ruim, mas ele no mínimo é o mais confortável. E na zona de conforto, ninguém aprende nada. O desafio da corda nas alturas é imenso, mas o desafio da inovação no chão não é linear. Todo o desenvolvimento do mundo, ele se deu pela inveja positiva. Porque inovação é descoberta, é mudança estrutural. Não dá para você prever o que pode e o que vai acontecer. O fogo é memória, é tecnologia, a mais antiga de todas. A pergunta da hora é: qual tecnologia estamos criando hoje capaz de durar tanto tempo e de nos transformar tão profundamente? Você não inova porque você gosta. Porque inovação é uma coisa dura. Inovação é mudança. A intenção de colocar o vídeo de ecossistema de inovação aqui para vocês é para falar um pouquinho desse cantinho quente que a gente está, né, onde vocês estão. A gente está num cantinho quente, seguro. E o que é que nos move a sair dali? A primeira reflexão. Quando é que a gente vai nos mover para sair para o cantinho que não é quente e seguro, e que é incerto e inseguro, e que pode me gerar possibilidades? Né? Aí eu volto para a Cortella. Ele falou para vocês mais cedo que só há saída na oportunidade de mudança. Só há saída na oportunidade de mudança. E aí a gente tem alguns insights para falar sobre inovação. Ecossistema é muito importante, porque veja, não faz sentido o TJPE estar muito bem em inovação se o vizinho não está, se o MPPE não está, ou se o TRT também não estiver junto. Então é sobre ecossistema. A gente é um só. Nós somos um só. Inclusive todos nós. Nós estamos no mesmo barco. Então, ecossistema é muito importante, mas a gente tem um insight que é muito importante também falar. Nem tudo que é novo é inovador. O que é que isso quer dizer? Nós, seres humanos, que também somos espertos, o que é que a gente costuma fazer? Eu pego qualquer coisa que eu já estou fazendo e digo, isso é inovador.
mas nem sempre é inovador, porque para ser inovador, isso demanda métodos, técnicas e abordagens que nós não estamos acostumados a usar, que são normalmente utilizadas em laboratório de inovação. Então, de lá vem Design Thinking, de lá vem um Design Sprint que o Google usa. A gente usa metodologias apropriadas para nos tirar de um lugar e nos levar a um lugar mais seguro. É sair de um lugar quentinho e seguro e ir para outro com o máximo de segurança possível. E segurança, a gente só tem ambiente de teste, e o laboratório é ambiente de teste. É um ambiente de pensar sem barreiras e ver o que é que vai dar. Porque se der um IVDM alto ali, não tem problema nenhum, está no laboratório. É isso. Então, são métodos, técnicas e processos que nós precisamos dominar. Para além das tecnologias, a gente tem que falar de pessoas. Porque, veja, normalmente, quando eu comecei a trabalhar com IA no meu tribunal, a primeira pergunta de um colega foi assim: Faustino, rapaz, tu está fazendo IA e tu sabe que vai acabar com a nossa profissão, né? Eu disse, não vai. Não vai. Porque a gente, se você for olhar na história da humanidade, a gente teve alguns ciclos. Quando inventaram os primeiros utensílios. Os primeiros utensílios de trabalho, também dizia que ia acabar com o trabalho. E depois veio a máquina, para nós, a máquina de datilografar, veio o computador, veio a IA e a gente está aqui. Agora, o que é que mudou em tudo isso? A gente teve que mudar. A forma como nós estamos vendo o trabalho é que vai ter que mudar. Então, para além de tecnologias, é pessoas, porque é de pessoas, por pessoas e para pessoas. E aí a gente fala de um conceito que não se trata no judiciário, que é User Experience e UX. Por exemplo, isso é uma cadeira de faculdade. Como é que eu melhoro a experiência do meu usuário? A gente aqui, não estou dizendo que a gente é... Como é que eu posso dar uma palavra? Ruim, e que pega o nosso usuário e diz, dane-se. Não, nós somos, em grande maioria, grandíssima maioria, servidores públicos e servidoras públicas comprometidos com o nosso serviço e com o usuário que está na nossa frente. Mas até que ponto a gente está fincado em como é que eu posso atingir ou superar as necessidades de quem veio aqui, de quem está na minha frente, de quem eu estou atendendo? Até que ponto a gente consegue? Então exige um pouco de empatia e também o conceito de experiência. A gente precisa mudar o conceito de experiência do usuário. E aí também é importante dizer que a revolução que a gente precisa promover com a inovação, ela exige paciência e disciplina. Por quê? Paciência porque, veja, a gente recebe mais nãos do que sims. Né? Para chegar aqui e entregar tudo que o TJPE fez, a gente recebeu muito mais nãos do que sims. E a gente tem que ter paciência, mas precisa ter disciplina. Por quê? E não obstante a mudança cultural que a nossa instituição precise, nossa instituição Poder Judiciário, ela demande muito tempo, eu tenho que acordar todos os dias e dar cada passo, sabendo com disciplina, porque eu preciso chegar em algum lugar. Então exige passos de disciplina e paciência para saber que não vai ser do dia para a noite. Porque se você achar que vai ser no primeiro não, que você vai ter que voltar atrás, vai dar errado. IVDM alto. Então exige um movimento de cultura, criação de cultura. Isso aqui é criar cultura, cultura de inovação. Talvez seja o primeiro contato de alguns de vocês com a cultura da inovação. Então isso aqui é difundir cultura, isso aqui é criar rede, isso aqui também é promover mudanças. Tá? E aí não tenho como falar de tudo isso sem fazer um overview. Eu vou tentar em 3 minutinhos só falar o que é o Ideias. Tá? Que é a razão pela qual eu estou aqui. O Ideias é um instituto de inovação do Poder Judiciário de Pernambuco que trata da política pública de inovação de lá. Então, o Ideias não é um laboratório, ele é um hub de inovação que envolve laboratório, incubadora, setor de pesquisa com usuário. São 6 bracinhos. A CIA, a Comissão de Inteligência Artificial do nosso tribunal, fica dentro do Ideias. Então, é um hub onde a gente cuida de tema da inovação, onde a gente gera e gere a inovação dentro do nosso tribunal, ok? Eu coordeno Ideias há uns 4 anos. E aí, para falar, o que é que eu disse para vocês? Eu disse, não, para não parecer que é conversa para boi dormir, como a gente chama lá, não sei se tem essa impressão aqui. Aquela pessoa que conversa demais, tem uma conversa bonita, mas não entrega nada. Então eu disse, não, eu preciso mostrar para eles que, a partir dessa conversa bonita, a gente entrega alguma coisa para a sociedade. E aí eu vou mostrar muito rapidamente algumas entregas do Ideias, ok? E aí, quem vê close não vê, corre essa minha grande equipe, Camila Dantas, Marília Ferreira e João Guilherme, que trabalham comigo dia a dia. Mas isso aqui é o corre, é o dia a dia. Ali está o chefe, desembargador Bandeira, que é o diretor da SMAP, que trabalha conosco aí nas nossas reuniões, lá na escola, no dia a dia. Hoje, o Ideias é o único laboratório de inovação do Poder Judiciário brasileiro que integra o Observatório de Inovação do Setor Público da OCDE. Então, a gente ajuda a OCDE a criar políticas públicas de inovação para o poder público. Basicamente, a gente trabalha com 3 frentes. Formação, porque a gente está dentro da escola, da SMAP, a gente fica dentro da SMAP. Produtos, que são produtos de inovação, e eventos, ok? Vamos passar bem rápido.
Produtos, alguns. Aqui eu não tenho tempo para conversar com vocês, mas basicamente é o framework que a gente utiliza para sair de um problema e entregar alguma coisa para a sociedade. Então a gente passa por um berçário de projetos que nascem através de competições públicas, como Jams. Né? Às vezes a gente abre competição pública e diz: eu tenho um desafio para resolver, e joga para a sociedade. E aí eles trazem, quem ganha, ganha prêmio e dinheiro. Então a gente tem a possibilidade de trazer a sociedade dentro das Jams. A partir daí a gente cria protótipos. Os protótipos em rodadas de negócio são comprados pela própria administração, quer comprar. O corregedor vai lá e diz: eu quero. O presidente diz: eu quero. E aí, ou um gestor do tribunal diz: eu quero. E aí ele compra, a gente faz um acordo de incubação, ele entra na nossa incubadora, e aí a gente entrega um MVP e depois acelera. É basicamente, bem grosseiro por causa do tempo, o que a gente faz no Ideias para tirar as coisas do papel. Aqui, Decola é a marca da nossa incubadora. Aqui tem algumas atividades que a gente faz lá no Ideias, na fase de incubação. E aqui tem alguns produtos que nós entregamos para mostrar para vocês que não é só conversa. Então, teve o lançamento do Expedito, que é um robozinho que ajuda nos atos cartorários criminais. Então, ele usa uma tecnologia bem simples, RPA, para facilitar e agilizar o cumprimento de atos cartorários criminais pós sentença do trânsito julgado. E aí está a equipe toda brincando, conversando, construindo. Então, o Expedito foi gestado em 4 meses. Então, aí está toda a equipe, durante esse tempo, pensando soluções para Expedito, ok? Aqui também tem um outro, que foi a primeira entrega do Ideias, que chama Justiça Aqui. Agora, veja que massa. Está vendo isso aqui? Esse computador, esse projeto nasceu numa rodada de ideação, que a gente chama, na fase de ideias, de construir ideias. A rodada de ideação foi online e essa equipe ganhou. E a proposta era criar um totem de autoatendimento que a justiça pudesse ficar, por exemplo, nos shoppings, nas rodoviárias, e que o cidadão não precisasse se deslocar para qualquer lugar para acessar a justiça. E aí ele faz comparecimento de apenados, por exemplo, com fingerprint. Ele entra no balcão virtual, ele entra, sei lá, atende em qualquer lugar, endereço, telefone de vara, consulta de processo, tudo isso no totem. Pronto, veja, nasceu aqui a ideia, o corregedor disse: eu quero, comprou, saiu o primeiro, que esse aqui é o MVP, a segunda foto, e a terceira foto já é instalado em alguns lugares lá de Pernambuco, ok? Aqui é Bastião, que é o que a gente vai lançar mês que vem, não posso dar muitos detalhes agora, senão o chefe come meu fígado. Mas Bastião vai ser lançado como uma ferramenta que ajuda a resolver os problemas das demandas predatórias e repetitivas. Utiliza a inteligência artificial para identificar e tratar esses problemas, ok? Aqui é um projeto que a gente chama DEVIR, Desenhando a Justiça do Futuro. Quando nós identificamos, de alguma maneira, que aquele órgão, ou que aquela vara, aquele órgão do tribunal administrativo ou órgão jurisdicional, ele se conecta com o futuro, então a gente vai lá e diagnostica os fluxos de trabalho, cada fluxo, atendimento, envio de carta, a gente identifica os fluxos de trabalho, reconfigura numa pegada inovadora e remodela e entrega de volta para a instituição. Às vezes, o remodelamento passa, inclusive, por intervenções arquitetônicas. E aí vocês podem ver, por exemplo, isso aqui é uma diretoria que cuida de processos. Eu não sei se tem aqui, mas lá em Pernambuco a gente tem, no primeiro grau, na minha vara, por exemplo, não tem cumprimento, não tem setor de cumprimento. É uma diretoria que cumpre para várias varas. Não sei como é, tem gente que chama secretaria remota, eu não sei como é aí. Mas lá é isso, o conceito dessa unidade é essa. Então veja, ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado, nem parece que você está no setor público, nem parece que você está no judiciário. Lá em Jaboatão, Rita, os advogados que entram dizem que é o Google de Jaboatão, porque ela fica lá. Então, é um projeto que não tem tecnologia, é só remodelamento de fluxos processuais para atender melhor o cidadão. Ok? Pois bem, informações, o Ideias criou o ciclo de informações de laboratoristas, que são essas pessoas que estão habilitadas a trabalhar em laboratório. Foi a gente que criou para o CNJ, porque o CNJ nos pediu para fazer. Na verdade, a gente fazia para a gente mesmo. E, em determinado momento, a conselheira disse: ei, eu quero nacional. Aí a gente montou para eles, e hoje o Encantar, que é esse aqui, o ciclo de formação de laboratoristas. Tem alguns oficiais de lá, na foto. Já rodou aí, Rio de Janeiro, Pará, acho que tem aqui. Está aqui. O Encantar rodou essa quantidade aí de tribunais. Então, a gente está formando laboratoristas com métodos, técnicas e abordagem de inovação por todo o Brasil. E aí, para os eventos, é quando a gente consegue, para eventos, difundir cultura. E a gente tem esses eventos, basicamente. O Fast Labs, que é o Festival Nacional de Inovação, que rodou, eu vim de Porto Alegre. Quarta-feira, até terça, a gente estava em Porto Alegre no Fast Labs 2023. E esse ano que vem, vai ser, parece que está em dúvida se vai ser Rio ou Minas Gerais, estão na concorrência. Então, um super evento, a gente tem um Festival CRI, que é de lá, há uma maratona de inovação que chama Cria Jam,
maratonas de inovação focadas em juizados especiais, que é JASP Jam. JASP Jam a gente fez em 22 e 23. Tá, e aí? Voltamos para Nazaré. Tá, e aí? Por que é que falou disso correndo? Eu falei disso correndo para dizer que a inovação entrega alguma coisa, tá? Ficou claro? Tá, mas eu quero voltar para a história de vocês. Quando a gente volta para aquela história de presente, passado e futuro, o que foi que a gente desenhou, a gente começou no começo da conversa de hoje, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: vocês estão numa encruzilhada. Tem uma frase de um professor lá da Unicap, que chama o professor Lula, ele diz: a experiência desencantada, a experiência que você teve desencantada, ela faz você confundir rua sem saída com encruzilhada. E eu quero dizer que os oficiais de justiça estão numa encruzilhada. Nesse exercício de fechar os olhos que eu fiz com vocês no início, eu também fiz, quando eu pensei como é que seria o serviço judicial daqui a alguns anos. E eu, particularmente, não estou dizendo que é o caminho que vocês devem seguir, eu resolvi estudar IA e me especializar em inteligência artificial em ciência da computação, porque eu acho que vai ser por aí. Agora, veja, eu não quero que vocês façam isso, tá? O que eu quero dizer é que, nesse exercício de pensar futuro, fechar os olhos, é um exercício simples que vocês fizeram no começo. Se vocês imaginaram que o que vocês fazem hoje vai ser o que vocês vão fazer em 2035, sinto muito lhe dizer, eu vim aqui para lhe dizer que não vai ser. Não vai em absoluto. Eu diria que até nos próximos 5 já vai ser bem diferente. A gente está aí com o DJE Nacional, com as comunicações no PJN, como é que chama? DJN. Não, mas tem uma ferramenta que está sendo implantada para todo mundo que tem PJE, que as intimações e as citações se darão no fluxo dentro do próprio PJE. Então, a grande maioria do trabalho de vocês é o quê? Citações e intimações. Isso vai entrar tudo no PJE, vai ser feito em rede. A gente também tem um cenário de buscas judiciais, Cisbajude, Renajude e Ciel, todas essas buscas que a gente faz quando a gente precisa. Vocês imaginam que daqui a 5 anos vai precisar que um humano faça o brilhante trabalho de botar um dado num computador, tirar o resultado e botar no PJE, e tirar o resultado e botar na máquina? Vocês imaginam que vai ser assim? Não vai. Ou seja, alguém vai fazer isso aqui para a gente. E aí, é desconfortável o que eu vou dizer, mas vocês não podem achar que serão os distribuidores de 5 anos atrás. Como é que estão os distribuidores? Foi Brasil afora. Pelo menos no meu tribunal está minguando para acabar. E vocês têm, por isso que eu digo, eu não vim aqui dizer que vocês estão numa rua sem saída. Vocês estão numa encruzilhada. Encruzilhada é oportunidade. É encontrar caminhos. É saber para onde eu quero ir. E vocês podem fazer isso hoje. Ou vocês podem dizer, não, vou viver loucamente, esperar ver o que é que vai dar. E aí, porque veja, é fato que a gente vai minguar. Eu não estou dizendo que vai acabar, mas vai diminuir o serviço, concorda? Vai diminuir o serviço. Mas aí eu quero encorajá-los, mais do que isso. Conversei até com os meninos lá em Pernambuco, eu disse assim, cara, vocês estão pedindo uma pauta que é muito massa do PL 23, da Emenda Constitucional 2323. Mas do jeito que está hoje, é difícil, porque está minguando e está querendo mais. Vocês têm que se tornar mais essenciais para isso. Então, aí tem várias ideias. O oficial de justiça conciliador, o oficial de justiça... Eu fiz uma pesquisa um dia desse com alguns oficiais em oficina e eles falaram sobre o futuro deles, estava envolvido essas palavras aí. Felicidade, blockchain, harmonia, cumprimento, valorização, tecnologia, presença, humanidade, inteligência artificial, ética. Isso aqui foi o que os oficiais que estavam conosco na oficina falaram. E a minha provocação para vocês, para poder encerrar, é dizer assim, vocês estão numa encruzilhada, sem dúvida nenhuma, e podem se iludir ou não, está tudo lindo. Podem nem me convidar para o próximo evento, está tudo lindo, mas já dei meu recado. Estão numa encruzilhada e vocês têm a oportunidade de saber o que vocês querem fazer. Então eu vou querer ser um oficial de justiça conciliador, eu posso pacificar, cara, só você. Eu digo, você sabe que sentença vem de sentir. Alguém sabe disso? Sentença vem de sentir. Eu tenho que sentir para julgar. Mas eu sinto normalmente o que está no computador, numa tela. Por mais que eu tente me transpor para o lugar dessa pessoa, eu estou na tela. Vocês estão aonde? Vocês estão na casa delas. Vocês sentem muito mais do que a gente. Então, na medida em que vocês consigam construir certidões ou o trabalho de vocês de maneira que nos deixe sentir melhor, a justiça é melhor. Na medida em que vocês... Já imaginaram que vocês podem, no futuro, resolver litígios? Sem ser ajuizado. Eu penso no futuro assim, que o oficial de justiça ele seja um pacificador, que ele possa resolver demandas antes mesmo de elas chegarem. Então, o caminho de futuro que vocês vão ter vai ser o que vocês vão escolher. E está na mão de vocês. É ficar do jeito que está, no cantinho quente, seguro, sem precisar mudar, ou você quer ir para um lugar que pode te levar a um lugar melhor. Eu quero dizer que a maneira como você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente.
Portanto, não é apenas o presente que cria o futuro também cria o presente. E aí, com essa mensagem, eu quero convidá-los a desenhar o futuro que vocês vão viver.